Você já sentiu aquele peso no peito, aquela sensação de estar sendo observado, como se cada gesto seu estivesse sendo avaliado em silêncio? Pois é, não é apenas paranoia. Muitas vezes, quando você está diante de uma mulher, existe um julgamento invisível acontecendo. Não um julgamento racional, frio e calculado, mas algo instintivo, primitivo, que escapa até mesmo à consciência dela. Cada olhar, cada silêncio, cada teste é uma forma de medir quem você realmente é. E é nesse ponto que muitos homens tropeçam. Acreditam que conquistar respeito é apenas uma questão de ser bonzinho, de agradar, de se moldar às expectativas alheias. Mas isso não é respeito, é submissão. E submissão nunca gera atração, muito menos admiração. Um homem que se dobra em excesso perde algo infinitamente mais importante do que o desejo. Ele perde o respeito. E quando o respeito se esvai, tudo o resto se desfaz como poeira ao vento. Este não é um jogo de sedução. É uma questão de sobrevivência emocional. O mundo moderno te condicionou a acreditar que precisa buscar aprovação, implorar atenção e estar sempre disponível. Mas cada vez que você faz isso, você mina a sua própria força. E quando a mulher percebe essa fragilidade, ela se afasta. Não porque seja cruel, mas porque é instinto. É assim que a natureza seleciona quem é digno de confiança e quem será descartado. No canal O Viking Estoico, nós não falamos de truques baratos ou manipulação. Nós falamos de princípios eternos. E o primeiro deles é: não seja controlado por nada externo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se alguém consegue irritar você, é porque entregou a essa pessoa o poder sobre sua mente. Pense nisso. Cada vez que você reage de forma desesperada a um silêncio ou a uma frieza momentânea, você está abrindo mão da sua própria soberania. Primeira verdade: ela observa cada movimento seu. Enquanto você acha que está apenas vivendo o seu dia, ela está atenta. Não às suas palavras bonitas, mas às sutilezas, o tom de voz, o tempo da sua resposta, a forma como você reage ao imprevisto. As mulheres não escolhem por lógica, mas por sinais. E quando percebem hesitação, insegurança ou carência, registram isso como fraqueza. Um exemplo: ela responde com frieza, te ignora por algumas horas. O que a maioria dos homens faz? Entram em pânico, enchem o celular dela de mensagens, tentam consertar o que nem sabem se está quebrado. Esse é o erro fatal, porque a carência é repelente. O desespero é o oposto da força. E quando você demonstra que depende da validação dela para se sentir bem, você deixa de ser um líder e se torna apenas mais um seguidor. A prática estoica é clara: não reaja de imediato. Observe, respire. Entenda que o silêncio dela não precisa ser um comando sobre você. O verdadeiro poder está em permanecer inabalável, em não permitir que as emoções alheias determinem o seu valor. Segunda verdade: a armadilha de correr atrás. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que devemos provar o tempo todo o nosso valor. Ser o mais gentil, o mais disponível, o que mais se sacrifica. Mas no momento em que você coloca alguém em um pedestal, inevitavelmente se coloca abaixo dela. E ninguém respeita quem se coloca em posição inferior. Epicteto dizia: a liberdade está em desprezar aquilo que não depende de nós. Quando você tenta convencer uma mulher de que é digno dela, você já perdeu. Porque, no fundo, está dizendo que não acredita no seu próprio valor. Homens que correm atrás nunca são respeitados. E não é porque a mulher é fria ou má, mas porque instintivamente ela percebe que você não é soberano de si mesmo. Quer um exemplo prático? Imagine que ela demora para responder, e você, em vez de seguir com a sua vida, insiste em procurar agradar, se explicar. Você pensa que está mostrando carinho. Ela interpreta como desespero. E o resultado é sempre o mesmo: ela se afasta. O caminho estoico é: pare de correr atrás. Direcione essa energia para a sua evolução. Vá treinar, vá trabalhar, leia, construa. Quando você mostra que sua vida não gira em torno dela, algo muda. Porque a escassez gera valor.
O homem que não implora, que não precisa, se torna raro. E o raro sempre é respeitado. Terceira verdade: o poder do controle emocional. Aqui está a chave que separa os fortes dos fracos. Controle emocional. Um homem que não controla suas emoções será sempre escravo dos outros. E isso é perceptível. Se você explode de raiva diante de uma provocação, se desespera diante de um silêncio, se humilha diante de uma distância, você prova que não é capaz de ser líder nem de si mesmo. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. O homem emocionalmente descontrolado é como um barco à deriva, que qualquer onda pode virar. Já o estoico é a rocha que permanece firme diante da tempestade. Exercite isso. Quando sentir o impulso de reagir, pergunte-se: essa reação me fortalece ou me enfraquece? Respire fundo. Treine-se a permanecer sereno. Essa é a força bruta que não precisa se exibir, porque é percebida em cada gesto. Na primeira parte, você entendeu 3 pilares: o olhar constante dela, a armadilha de correr atrás e a força do controle emocional. Agora, vamos mais fundo. Vamos tocar nas verdades que a maioria dos homens não quer ouvir, mas que são indispensáveis se você deseja respeito, poder e serenidade. Quarta verdade: quando ela se afasta, não corra atrás. Seu instinto grita: faça algo, não deixe ela ir. Mas o instinto, muitas vezes, é a armadilha. A maioria dos homens se perde aqui. Quando a mulher se distancia, eles entram em pânico, mandam mensagens, perguntam se fizeram algo errado, tentam consertar o que nem sabem se está quebrado. É nesse momento que perdem. Por quê? Porque ao correr atrás você confirma a suspeita dela, que é fraco, que não está no controle, que depende dela para manter sua própria paz. A distância dela, muitas vezes, não é acaso, é um teste. Ela quer ver se você mantém a postura ou se desmorona sob a pressão do vazio. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que formamos sobre eles. O afastamento dela não tem o poder de destruir você, a não ser que você permita. Então, quando ela esfriar, quando demorar a responder, faça o oposto do que a maioria faz. Não reaja. Não peça explicações. Não insista. Continue no seu caminho. Isso causa um impacto silencioso, porque ela esperava encontrar o padrão comum, o homem que implora, que perde o chão. Mas encontra algo raro, alguém que não quebra. E é isso que desperta respeito. Quinta verdade: correr atrás é sempre perder. Você já percebeu que as pessoas raramente valorizam aquilo que vem fácil? A mesma regra se aplica aqui. Quando você se coloca em posição de perseguidor, quando vive tentando provar seu valor, inevitavelmente se desvaloriza. A lógica é cruel, mas real. Ninguém respeita quem implora. Sêneca escreveu: quem é escravo de seus desejos, ainda que seja rei, é um escravo. Pense nisso. Quando você corre atrás, não está apenas mostrando interesse, está mostrando dependência. Está dizendo: sem você, eu não sou nada. E nada destrói mais rápido o respeito do que essa mensagem silenciosa. Veja 2 exemplos claros. Primeiro, o homem que ajusta sua agenda inteira para agradar, que se coloca sempre disponível, que nunca diz não. Ele acredita que está sendo atencioso. Ela enxerga carência. Agora o oposto. O homem focado em sua missão, que mantém seus compromissos, que não se molda ao humor dela. Ele não é frio, ele é centrado. Esse é o homem que se torna magnético. O estoico compreende que o valor está em viver de acordo com sua natureza e não em agradar os outros. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre como deve ser um bom homem, seja um. Quando você vive para provar algo, perde. Quando vive sua verdade, vence. Sexta verdade: como recuperar o respeito perdido. Talvez você esteja pensando: mas eu já errei, já corri atrás, já me humilhei, já perdi o respeito dela. Então vem a pergunta: existe volta? A resposta é dura, mas existe. Não com explicações, não com pedidos, não com promessas. O respeito não se reconquista com palavras.
O respeito se reconquista com ausência e transformação. Você precisa desaparecer da órbita dela. Não no sentido infantil de tentar provocar ciúmes, mas no sentido profundo de cortar o ciclo de dependência. Pare de enviar mensagens, de buscar validação, de reagir às provocações. E volte toda a sua energia para si mesmo. Treine, trabalhe, evolua. Mostre pelo silêncio que você não é mais o mesmo. Quando ela perceber que perdeu acesso ao seu mundo, que já não é mais prioridade, que você não quebra com a ausência dela, algo muda dentro dela. A incerteza nasce, e a incerteza é poderosa. Mas atenção, esse processo não é para reconquistá-la, mas para reconquistar a si mesmo. Se ela voltar, será nos seus termos, não nos dela. Se não voltar, você terá se tornado alguém tão sólido que já não importa. Como dizia Epicteto, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Sétima verdade. Torne-se o homem impossível de ignorar. Enquanto você desperdiça energia pensando nela, analisando o que fez de errado, ela não pensa em você. Esse é o problema. Você fez dela o centro do seu mundo, mas no universo dela você é apenas uma opção. A verdade dura é que nenhuma mulher deseja ser a prioridade absoluta. Ela deseja fazer parte da vida de um homem que já é completo por si mesmo. O homem impossível de ignorar é aquele que está em movimento. Ele tem um propósito maior, algo que vai além de qualquer relacionamento. Ele não para sua vida por caprichos, não negocia sua dignidade por atenção. Ele é como um rio que flui. Você pode caminhar ao lado dele, mas não pode pará-lo. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Se você passa seus dias centrado na falta dela, se pinta de fraqueza. Mas se sua mente está ocupada em construir, aprender, se fortalecer, sua alma se reveste de grandeza. E a grandeza não pode ser ignorada. Veja o contraste. Um homem que vive esperando a mensagem dela, analisando cada reação, nunca é respeitado. Já o homem que está ocupado demais vivendo sua missão, que não se abala com silêncios ou provocações, esse se torna raro, desejado, magnético, porque ele transmite a verdade que todo estoico carrega. Eu sou suficiente. Fechamento. As 7 verdades estoicas. Você acabou de percorrer 7 verdades duras, mas libertadoras. Ela observa cada detalhe. Ela testa sua firmeza. Ela se afasta para ver se você corre atrás. O respeito se perde quando você se humilha. Só respeita quem teme perder e apenas deseja quem não pode ignorar. Essas verdades podem doer, mas são a chave da sua liberdade. O estoicismo não promete conforto, ele promete força. Não promete que o mundo vai parar de te testar. Ele promete que você será capaz de atravessar qualquer teste sem quebrar. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que formamos sobre elas. Se você acredita que precisa da validação dela para ser alguém, viverá como escravo. Mas se entender que o valor já está em você, viverá como senhor de si mesmo. Se este vídeo abriu seus olhos, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se agora no canal O Viking Estoico, ative o sino e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa despertar. Escreva nos comentários: eu me recuso a quebrar. Essa frase será o seu compromisso público com a força interior. Lembre-se, você é o prêmio. Quem não reconhece isso, não merece estar ao seu lado. A vida é curta demais para ser desperdiçada implorando por respeito. Construa sua fortaleza, viva sua missão e torne-se impossível de ignorar.